Eu moro fora do Brasil há quase 10 anos e existem alguns desafios e dificuldades que eu passo todos os dias e que quase ninguém te conta. Eu vou falar sobre os desafios emocionais, financeiros, de estilo de vida e de crescimento pessoal que eu passei durante esses 10 anos fora do Brasil. Eu vou começar falando dos desafios emocionais, que são os que eu passo todos os dias e que são os que mais me impactam e os que eu sofro mais depois de ter saído do Brasil e me mudado aqui para os Estados Unidos. Número 1 para mim é perder os eventos de família, perder as comemorações, as festas e principalmente o velório de quando algum parente querido infelizmente não está mais conosco. E foi algo que eu passei tem uns anos. Meu tio faleceu, depois meu primo de segundo grau faleceu e infelizmente eu não pude estar presente nesse momento tão difícil para minha família, principalmente quando meu tio morreu porque era irmão do meu pai e meu pai sofreu bastante, então não estar presente é uma coisa muito difícil. Natal, Ano Novo, festa, celebração, são momentos especiais que você gostaria de estar com seus familiares, com seus amigos e que infelizmente você não consegue estar presente. Você pode até fazer uma ligação, você pode até mandar uma mensagem, um áudio, mas não é a mesma coisa que estar presente em pessoa, pessoalmente lá naqueles eventos. E os anos vão se passando e você vai ficando cada vez mais de fora desses eventos e você vai se sentindo meio isolado desse universo familiar e de amizade que você tinha antes de você sair do país. E aquele sentimento de solidão, ele é bem constante, sabe? Você não tem a possibilidade de ir na casa de um amigo, de uma tia, para tomar um café, para almoçar, para fazer um almoço de domingo. Você percebe que por mais que você crie um círculo de amizade, se você conseguir criar um círculo de amizade, não é a mesma coisa. O aconchego, o calor, tudo isso é muito diferente e você vai sentir falta disso, assim, bastante. E aqui é muito difícil construir um relacionamento do zero. Porque quando você se muda, normalmente você já tá na fase adulta, você já é um adulto, então as pessoas já têm o seu círculo de amizade, o grupinho de amigos que eles ou fizeram durante a juventude ou que cresceram desde lá, quando eles eram bem novinhos e continuam com aquele grupo de amizade. Então é muito difícil você se infiltrar nesse grupo e você vai sempre ser aquela pessoa de fora que não sabe das piadas internas, que não tem os mesmos gostos, você se sente meio que um ser, um alienígena naquele grupo de amigos e muitas vezes essas amizades elas vão ser temporárias, porque você acaba não se encaixando naquele grupo de amigos e obviamente eles já são amigos por bastante tempo e a amizade acaba sendo uma coisa temporária. É como se as pessoas, algumas delas, não fizessem questão de te incluir. E isso aconteceu comigo bastante quando eu morava lá na Flórida, principalmente. Aqui na Carolina do Sul, graças a Deus, tá um pouquinho diferente, mas ainda assim tem vários desafios de você não ser chamado para sair, você vê as pessoas que você conhece saindo numa sexta, num sábado, num domingo e elas não te chamando. Se você não é a pessoa que inicia, né, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, elas não vão te chamar. Disso que eu tô falando, dessa sensação de que você vai sempre ser um ser de fora e não um ser que pertence a esse grupo de amizade. E também a gente tem a saudade da nossa cultura. Eu sei que aqui, principalmente nos Estados Unidos, tem uma oferta de bares e restaurantes brasileiros, de comunidade brasileira, principalmente se você mora num lugar que é bem, bem, bem brasileiro, mas nada vai superar aquela sensação de você andar e sentir o cheiro do pão francês na padaria, do famoso boteco do Brasil com um cachorrinho lá caramelo sabe, na porta. E são coisas que eu particularmente sinto falta, daquela brasilidade que a gente tem, que por mais que a gente tenta replicar no país que a gente foi morar, não é a mesma coisa. O outro aspecto emocional que eu sofro bastante é a diferença de fuso horário. Apesar do fuso horário de onde eu moro não ser tão diferente do Brasil, por exemplo, a minha irmã mora na Suécia e às vezes a diferença de fuso é de 6, 7 horas, eu nem sei, mas normalmente fica umas 6 horas, então é bem difícil conversar com ela. Às vezes, quando eu tento ligar pra minha mãe ou ela tenta me ligar, não bate o horário porque eu tô ocupada ou ela tá ocupada. E a diferença de fuso realmente entra no jogo e nos impede de pegar o telefone e ligar para o nosso familiar ou para o nosso amigo
por conta da diferença de fuso e dos afazeres que todo mundo tem no dia a dia. Então não é uma coisa natural, você tem que planejar, ligar e falar com alguém, e acaba perdendo a naturalidade de querer, vou ligar pra minha mãe. E como eu falei, eu tenho sorte que o fuso é pequeno, fica entre 1 e 2 horas de diferença. Então eu tenho uma certa flexibilidade de fazer isso de uma forma um pouco mais natural. Mas, por exemplo, com a minha irmã, ou se você mora num lugar que o fuso horário é muito maior, é muito mais desafiador, e você tem que planejar direitinho. Além dos impactos e desafios emocionais, a gente tem os desafios do estilo de vida. Dependendo de onde você mora, se você não tem um carro, sua dificuldade de se locomover e de andar para lá e para cá vai ser bem alta. Aqui onde eu moro não tem transporte público que seja bom. Se você depender de ônibus, você vai levar muito tempo para chegar de ponto A a ponto B, ainda vai ter que andar bastante, porque nem todo lugar tem ponto de ônibus. Então, dependendo de onde você tá, o transporte público e o meio de locomoção vai ser muito difícil se você não tiver um carro. É bem diferente do Brasil. Você vai ter que se acostumar com o sistema bancário, com o sistema de saúde, com vários sistemas diferentes que são bem distintos do sistema do Brasil. Principalmente na área de saúde, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Vou te dizer que se eu tenho condição de fazer as coisas no Brasil, eu faço não só por causa do custo, mas pela qualidade de serviço na área de saúde e estética no Brasil. Aqui é bem ruim e eu vou te dizer que é bem difícil o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. Então é um dos desafios também que a gente passa todos os dias. Eu acho que essa pra mim é a mais difícil, que é o quesito das festividades e feriados que são diferentes do Brasil. Para mim, o mais impactante é o Natal. Eu amo o Natal e ter que celebrar o Natal no dia 25 para mim é bem difícil. Eu sei que isso varia de país para país, eu sei que na Europa as pessoas celebram no dia 24, se não me engano, mas aqui onde eu moro, nos Estados Unidos, o Natal é celebrado no dia 25. Então é bem diferente do que eu tô acostumada no Brasil. E isso vai para várias festividades e feriados que você possa estar acostumado a celebrar no Brasil, que podem não existir no país onde você vai morar e você vai sentir falta deles. E mesmo que esses eventos sejam celebrados no país onde você foi morar, muitas vezes a cultura vai ser diferente, a forma de comemorar vai ser diferente, a comida vai ser diferente e você vai ter que dar o seu jeitinho brasileiro de adaptar o máximo possível para que você consiga botar um pouquinho do Brasil nessa celebração. Outra parte de estilo de vida bem impactante são as memórias da infância. Quando você está conversando com alguém ou você está numa roda de amigos, as pessoas vão dar exemplos e falar de referências que você não está acostumado ou nem conhece. Desenho animado, filme, música, acontecimentos, brinquedos, jogos, são muitas coisas que podem não fazer sentido para você. É como se eu falasse da Feiticeira, da Tiazinha e do Caldeirão do Hulk e do Gugu e do filme A Lagoa Azul para alguém que mora fora do Brasil. Todo brasileiro sabe da referência do filme da Lagoa Azul, que passava na sessão da tarde praticamente todos os dias na Globo. Então tem várias coisinhas assim que quando você tá conversando com alguém, você tenta verdade, mas não tem nenhum sentido pra você, porque não é referência do que você cresceu e não é referência na sua vida. Então fica bem difícil também, porque são dois extremos, né? Você cresceu com referências e as pessoas cresceram com outras, e quando você tenta se comunicar e falar sobre essas referências, elas meio que não se batem. Agora a gente vai falar do quesito financeiro, que também é um desafio muito grande para quem mora fora do país. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é uma experiência diferente para cada pessoa, mas eu acho que todo mundo vai entender que se você for morar fora do país de uma forma bonitinha, que precisa de toda a documentação necessária, é um processo bem caro de visto, de advogado, de documento, ter que ficar renovando, entrevistas e formulários, tudo isso custa bastante dinheiro e é uma coisa que você tem que planejar e arcar, porque de vez em quando você vai ter que pagar uma paulada em dinheiro para poder renovar o seu visto e fazer toda a burocracia que precisa ser feita para alguém que mora fora do país. Outra coisa que é bem desafiadora é que quando você vai morar
fora do país, seu histórico de crédito, ele não existe, você precisa construir aquilo do zero. Então fica bem complicado de você alugar uma casa, alugar um apartamento, comprar um carro ou pegar um cartão de crédito, tudo isso fica, um empréstimo, tudo isso fica bem caro, porque você não tem um histórico de crédito, então os juros e as taxas, tudo isso fica bem mais caro e é um desafio que você tem que começar do zero, independente da sua idade, quando você vai morar em outro país. E o outro desafio financeiro que pra mim é o mais presente na minha vida é que sempre que você tenta juntar um dinheiro para viajar, você acaba voltando para o Brasil para ver os seus familiares e seus amigos. Então, você acaba tendo aquela despesa, e muitas vezes é uma despesa anual para poder ver seus familiares. E passagem internacional não é barata, e com isso vem todos os outros custos de presente disso, das despesas de quando você está voltando para o Brasil e de tudo que você vai comprar lá, então acaba saindo bem caro. É um desafio financeiro porque você quer juntar dinheiro para viajar para outro lugar e você acaba escolhendo voltar para o Brasil porque você quer ver seus familiares, seus amigos, porque a saudade está batendo forte. Mas eu vou te falar que nem tudo é sacrifício e desafio. Morar fora do país é uma das coisas mais transformadoras que acontecem na sua vida, pelo menos foi para mim. É você sair da zona de conforto, é você ter coragem de enfrentar todos esses desafios e de sentir todos esses sacrifícios na sua vida e mesmo assim seguir em frente porque você quer uma vida melhor para você e você quer esse desafio e essa experiência incrível de mudar para outro país. Você acaba descobrindo uma força que você nem tinha dentro de você, que você não sabia que existia. Você se torna uma pessoa bem resiliente, você aprende a se virar sozinho e se tornar mais confiante. E você acaba encontrando uma rede de apoio no país onde você está morando. Eu, por exemplo, tenho o meu marido, que é alguém que me apoia todos os dias. E se eu estivesse morando aqui sozinha, eu acho que seria uma situação bem diferente. Mas você acaba encontrando uma rede de apoio e pessoas que estão passando pela mesma situação que você e acaba ficando um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos dificultoso, porque você vai encontrar pessoas que passam pela mesma coisa que você e você vai ver que você não tá sozinho nessa história. E é uma experiência muito interessante porque ao mesmo tempo que você se adapta à cultura do país onde você mora, você tem que sempre lembrar de quem você é e de onde você veio. Então é aquela dualidade que tenta coexistir e você acaba se moldando em uma pessoa completamente única. Uma pessoa que está adaptada à cultura do país onde você mora, mas que nunca vai deixar daquela essência e daquele núcleo que o Brasil tanto oferece pra gente, que não existe em nenhum outro lugar. E você acaba se tornando uma pessoa única, uma pessoa diferente, que aprende a valorizar ainda mais as raízes de onde você veio, mas que entende também do valor que é a cultura do país onde você mora. Se você quer morar fora do Brasil, eu quero que você entenda que existem sacrifícios que você vai precisar estar ok de viver a vida com eles todos os dias. São momentos maravilhosos, eu não voltaria a morar no Brasil, mas existem coisas que eu passo todos os dias que são sacrifícios, que eu escolhi estar ok com eles e viver com eles, mas que eu realmente enfrento todos os dias e sei que eles existem e estão sempre presentes na minha vida. Se você tem alguma dúvida sobre morar fora do país, deixa aqui no comentário, mas por enquanto lembre-se de que você não tá sozinho. Muita gente passa pela mesma coisa e é só você encontrar alguém que você possa compartilhar essas dores e desafios que tudo fica muito mais tranquilo.